Lição 13, Adultos. As promessas de Deus são infalíveis, professor André Bernardo. Revista 4º trimestre de 2024, CPAD Adultos. Tema: As promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor porque fiel é o que prometeu. Comentarista: Pastor Elinaldo Renovato. Introdução da revista. A Bíblia revela atributos exclusivos de Deus, sua onipotência, onipresença, onisciência, e o que enfatizaremos nesta lição, sua imutabilidade. Por isso, ele não falha em suas santas promessas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A infalibilidade de Deus em suas promessas é um tema de grande valor que fortalece a nossa vida espiritual e aprofunda o nosso relacionamento com Ele. Mapa mental. Início. Leitura bíblica em classe. A leitura será realizada no livro dos Salmos, capítulo 102, versículos 25 a 27. Também na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 13. Texto base da lição. Texto áureo. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Primeiro ponto. Deus é infalível. Objetivo deste ponto: apresentar a doutrina bíblica da infalibilidade de Deus. Segundo ponto: Deus não mente nem se arrepende. Objetivo deste ponto: explicar o aparente paradoxo a respeito de Deus não mente nem se arrepende. Terceiro ponto: as infalíveis promessas de Deus. Objetivo deste ponto: afirmar que as promessas de Deus são infalíveis. Verdade prática. As promessas de Deus são infalíveis porque Deus e sua palavra sempre cumprem um propósito. Palavra-chave da lição: infalibilidade. A palavra infalibilidade, quando aplicada a Deus, refere-se à qualidade de ser absolutamente incapaz de errar ou falhar. Em suas palavras, Deus é sempre verdadeiro em tudo o que diz. Em seus atos, Deus é perfeito em tudo o que faz. Em seu conhecimento, Deus é onisciente, ou seja, ele conhece todas as coisas passadas, presentes e futuras. A infalibilidade de Deus é um atributo essencial de sua natureza divina, que o distingue radicalmente dos seres humanos, que são sujeitos a erros e falhas. Crer na infalibilidade de Deus traz segurança e confiança, pois significa que podemos depositar nele toda a nossa fé, certos de que ele é fiel e verdadeiro em tudo o que faz. É importante distinguir infalibilidade de inerrância. Embora os termos sejam frequentemente usados como sinônimos, há uma nuance entre eles. Infalibilidade refere-se à incapacidade de errar em questões de fé e prática, ou seja, naquilo que é essencial para a salvação e a vida cristã. Inerrância refere-se à ausência de qualquer tipo de erro, inclusive em questões históricas, científicas ou geográficas. Em resumo, a infalibilidade de Deus é um conceito fundamental na teologia cristã, que expressa a perfeição e a confiabilidade absoluta do Criador. Ponto 1. Vamos apresentar: Deus é infalível. Assunto 1. A infalibilidade de Deus. Deus é eterno, por isso é infalível. Livro dos Salmos, capítulo 102, versículo 24. Dizia eu: Meu Deus, não me leves no meio dos meus dias, os teus anos são por todas as gerações. A criação é temporal, portanto não pode ser infalível. Livros dos Salmos, capítulo 102, versículo 26. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Assunto 2. Uma promessa infalível. A promessa de Deus é infalível porque o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. A palavra kairó é usada para se referir o tempo de Deus. Kairos é um conceito que se refere a um tempo privilegiado, especial e decisivo. É um tempo qualitativo, que se contrapõe ao tempo cronológico, ou cronos, que é de natureza quantitativa e se refere ao tempo que se mede. O tempo dos homens é limitado. O conceito do tempo dos homens é medido em horas, dias e ano, cronos. Portanto, o tempo na Terra é curto,
É um tempo que não retrocede, por sua vez o homem está fadado a este tempo, por isso a salvação deve ser buscada enquanto ainda há tempo. Segunda Carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Assunto 3. A palavra infalível de Deus. Através da infalibilidade da palavra de Deus, suas preciosas promessas se cumpriram. Primeiro Livro dos Reis, capítulo 8, versículo 56. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Nem uma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Ponto 2. Vamos explicar. Deus não mente nem se arrepende. Assunto 1. Deus não mente nem se arrepende. Balaque desejava que o profeta Balaão amaldiçoasse ao povo Israel, mas ele não podia fazer o que Deus não havia decretado, porque Deus não mente e nem se arrepende. Livro de Números, capítulo 23, versículo 19 e 20. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura diria ele e não o faria? Ou falaria, e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Assunto 2. Deus se arrependeu? No livro do Gênesis, capítulo 6, versículos 6 a 7, descreve Deus se arrependendo de ter criado o homem. No entanto, a interpretação desse arrependimento deve ser analisada com muita cautela para não termos uma definição simplesmente humana. Existem diferentes maneiras de entendimento em relação ao arrependimento de Deus. Usando a figura de linguagem antropomórfica, que são interpretações que a Bíblia usa para atribuir características humanas a Deus, como quando Moisés desejou ver a glória de Deus, o Senhor lhe permitiu a sua glória pela sua costa, quando passasse entre as rochas. Temos a figura de linguagem que interpreta as mudanças na relação com a humanidade. Essa interpretação sugere que o arrependimento de Deus reflete uma mudança na sua relação com a humanidade. A despeito da maldade generalizada, havia quebrado a harmonia original da criação. Outra figura de linguagem é a ênfase na gravidade do erro. É uma interpretação que serve para enfatizar a gravidade do pecado e suas consequências. A maldade humana havia atingido um nível tão alto que provocou uma resposta divina drástica. É importante lembrar que Deus é imutável em seu caráter e propósitos. Números, capítulo 23, declara: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura diria ele e não o faria? Ou falaria, e não o confirmaria? Assunto 3. Uma aparente contradição. Em continuidade ao assunto anterior, existe ainda a figura de linguagem, antropopatia, atribuída a características ou sentimentos humanos a seres não humanos. Do grego antropopatas, literalmente, tendo sentimento humanos. É a forma que o autor sagrado usa para atribuir características humanas a Deus, no sentido de que a mensagem fosse mais bem compreendida pelo leitor do texto sagrado. Exemplo: Deus é amor. Deus é muito mais que isso, mas para mensurarmos de forma compreensível, falamos que Deus é amor. Agora em relação ao arrependimento de Deus pelo ser humano. Deus não se arrependeu de ter criado o ser humano. Deus sentiu uma profunda tristeza pela degradação moral do ser humano, produzindo um arrependimento por este sentimento existente no ser humano. Se Deus se arrependeu como descrito em Gênesis 6 em sentido literal, podemos dizer que Deus possui sentimentos como ódio, rancor, orgulho. Sendo estes sentimentos humanos, estaríamos atribuindo um sentimento humano ao Senhor que não é humano. Livro de Números, capítulo 23, versículo 19. 19 Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura diria ele e não o faria? Ou falaria, e não o confirmaria? Terceiro ponto, vamos afirmar, sobre as infalíveis promessas de Deus. Assunto 1. Um plano glorioso. A promessa da salvação é infalível porque foi delineada desde o início. Livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 8.
E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O mistério da salvação foi revelado cumprindo promessa infalível de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assunto 2. A eternidade. É a infalível promessa para os filhos de Deus. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 24 e 25. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Assunto 3. Esperança forjada na promessa infalível de Deus. Nada nesse mundo pode enfraquecer a alegria da salvação que desfrutamos em Cristo Jesus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Conclusão da revista. Concluímos mais um trimestre estudando a respeito das promessas infalíveis de Deus. Aqui, temos a oportunidade de renovar a nossa esperança no Senhor, sabendo que podemos fazer a nossa caminhada com Cristo de maneira confiante e segura, pois o nosso Deus é fiel para cumprir as suas infalíveis promessas. Confiemos em Deus e na força do seu poder. Chegamos ao final desta lição, e também deste trimestre do ano de 2024. Foi um prazer ter você aluno, e também você professor nos acompanhando em cada comentário, visando a preparação da ministração das aulas da Escola Bíblica Dominical. Esperamos que no próximo ano de 2025, você continue nos acompanhando, fazendo parte da nossa classe preparatória aqui no YouTube. Inscreva-se em nosso canal. Reveja todos os pontos que comentamos. Primeiro, mapa mental. Primeiro ponto, Deus é infalível. Segundo ponto, Deus não mente nem se arrepende. Terceiro ponto, as infalíveis promessas de Deus. Em nome do professor André Bernardo, desejamos a todos uma ótima aula e um ótimo início de ano.